Meninas, eu tava pensando esses dias naquela conversa que a gente teve num dos encontros que a Juju tava falando sobre alguma experiência que ela teve na UTI, não sei se foi na época do TCC, como é que era. Aliás, tô bastante curiosa pra saber sua experiência profissional. Tá, vamos lá. No meu último da faculdade, a gente foi fazer o TCC e eu e minha dupla escolhemos o tema que era dentro da UTI oncológica, que era ver como os profissionais da equipe multidisciplinar estavam lidando com a morte desses pacientes. Isso. Para ver se eles estavam bem, se eles estavam saudavelmente ou não. E a gente aplicou um questionário, chamado questionário desiderativo, que é um teste psicológico que está em validação no país, mas ele já tem validação fora. E a gente estava vendo como esses profissionais estavam lidando com a morte. Então tinha esse questionário e uma entrevista semi-estruturada. Nesse momento a gente acaba o que gerou, né, de resultado? Né? A gente até publicou nosso TCC e gerou que, na verdade, aquela equipe, independente do cargo que era, se era um médico, se era um enfermeiro, se era um fisioterapeuta, um nutricionista, estava todo mundo adoecido psicologicamente. Porque aquele ambiente é um ambiente muito pesado, né? A UTI já tem esse estigma muito da morte, e ainda mais que a gente coloca dentro de uma UTI oncológica. Então acaba sendo mais pesado ainda, porque a UTI vem nesse lugar de luto, de morte, de final de vida. Aí você coloca essa característica de uma doença que não tem cura, que a gente consegue sempre ter um paliativo dela, então a gente consegue reduzir ela por um período, mas ela pode voltar, então a gente nunca tem 100% uma cura, né? Tem esse processo de remissão. Então quando a pessoa ia para a UTI e era oncológica, era praticamente uma sentença de morte. Então eles sabiam que eles estavam ali, aqueles pacientes, e a equipe tinha essa visão que eles iriam falecer em breve. Então todo mundo precisava lidar com aquele luto de alguma forma. Então tinha aqueles que se afastavam totalmente do paciente, então se colocava em uma posição onde não tenho sentimentos, não vou me apegar emocionalmente a esse paciente, porque eu sei que ele vai morrer. Então vai ter uma frustração pessoal de não conseguir curar, não conseguir levar aquela melhora, como também vai ter uma frustração de lidar com a morte de uma outra pessoa que ele estava ali na frente dele até 2 dias atrás, ou 2 minutos, e estava conversando com aquele paciente, de repente ele falece. Então tem esse peso muito grande, né, muito marcado. Então, ali nessa coleta, foi muito interessante, foi bem rico, a gente acabou conseguindo até coletar dentro do próprio hospital, a gente conseguiu essa parceria. E a gente viu que essa equipe estava sofrendo. E a gente conseguiu parar para finalizar que, na verdade, a gente não fala da morte, né? Então, que a gente traz que a equipe de saúde também precisaria ter um preparo um pouco maior sobre a temática da morte. Ser incluído um pouco mais nas grades curriculares e tudo mais. Principalmente na equipe médica mesmo, os médicos ali. Porque eles acabam se colocando nessas posições, às vezes, de não vou lidar com esse tema, não vou entrar em contato, para não sentir, para não sofrer. Mas estão em sofrimento da mesma forma. E ainda tem, né, esse estigma também do profissional de saúde que está mais perto desse contexto, ser frio, ser dito, né, chamado de frio. Talvez, como a gente até falou em outro contexto, tem talvez um conhecimento técnico, teórico, uma compreensão racional que facilita, claro, nesse processo, mas que não muda a questão emocional. Somos humanos, né? Exato, somos humanos e a gente se dói por essas coisas, porque tem projeções. Eu ver outra pessoa passando por isso também traz questões pessoais, tem, como eu disse, as projeções, mas também tem... empatia, eu vou sofrer com a Claro, pessoa também. sim. Lógico. E você acompanha, né, aquele paciente, você cria um vínculo, então você também perdeu. E também deve ter uma outra sensação de perda também, ou até de impotência. Será que eu não fui capaz de salvar? Ou em situações que você sabe realmente que não tem, mas também ter que lidar com a reação dos familiares, ou levar essa informação, como um chefe de equipe de repente lida com a equipe multiprofissional nesse contexto. Só um adendo me faz lembrar de uma pessoa que eu atendia e que atendo ainda, que ela trabalha em cuidados paliativos justamente. Então ela tem que lidar com a morte constantemente. Parte das nossas sessões de terapia também é por conta desse contexto. E é justamente isso que aparece, né? O quão doloroso isso é, e eles não têm tempo, que nem você tá falando. Então tá bom que você tá passando por isso, mas hoje é outro dia, vamos voltar ao trabalho. E não tem esse tempo do tal luto. Um paciente do leito e logo sobe outro. E você tem que manter a sua função, né? Ali você não pode ser humano porque você é profissional, então você tem que seguir com o seu
profissionalismo fazendo outras coisas, não tem um momento de luto, não tem um momento de lidar com aquela questão. Tem um dos entrevistados trouxe uma fala que marcou bastante a gente, que estava dizendo que ali dentro ele se colocava nessa posição de não sentir. E quando saía, nesse momento de ir embora para casa, ia muitas vezes chorando o caminho inteiro pela perda daqueles pacientes que tinham sido aquele dia. Isso aí. Porque é um momento extremamente fragilizante. Então, dentro do hospital, você colocava numa posição mais rígida, mas ao sair, entrava em contato com aquela dor que estava sentindo. Então, a gente percebeu que cada um estava lidando de uma forma. Então, alguns mais, essa forma, entre aspas, fria, rígida, onde se coloca mais distante do sentimento. Outros até muito mais próximos dos sentimentos, que trazem até uma questão religiosa, no sentido, vem cá, vamos falar sobre como que é pra você, chegar pro próprio paciente e vamos conversar sobre o fim da vida. Então, teve alguns que colocaram esse papel, só que todos os pacientes falam, às vezes, que eles podem estar entubados. Então, os outros iam lá e ficavam um pouquinho, fazer algum cuidado. Isso fez eu até recordar agora aqui de uma outra experiência que eu tive, de um curso que eu fiz de psicologia hospitalar, que a gente foi visitar as unidades dentro do hospital. E justamente na hora que eu e meu grupo de estudo estava subindo para entrar na UTI, veio um paciente a óbito. E isso trouxe uma comoção muito grande, porque até então o curso era um curso introdutório de psicologia hospitalar. Então muitas pessoas que estavam ali, estudantes de psicologia ou formados em psicologia, nunca tinham entrado numa UTI naquele contexto. Então quando eles foram entrar, eles falaram assim, olha gente, acabou de falecer uma pessoa, quem não se sentir à vontade, o corpo ainda está no leito, eles estão fazendo esse processo de transição, quem não quiser entrar não entra. Aí algumas pessoas não quiseram entrar, e são psicólogos, porque desabaram na porta da UTI, começaram a chorar de comoção. E quando a gente entrou, eu acabei entrando, né, no leito ali pra conhecer a UTI. Quando a gente foi passeando ali pra conhecer, tava realmente fazendo a retirada daquele corpo e tinha uma enfermeira chorando, fazendo a retirada. Uma das enfermeiras que estava ajudando naquele processo, ela estava chorando. Porque provavelmente devia estar ali colado naquele paciente e estava se comovendo, não tem como evitar, né? Claro, E a gente não vê, né, isso. A gente não tem esse olhar pro profissional que cuida e que também sente, também se dói com aquela situação. Muito interessante, Ju. Que mais? Você quer compartilhar um pouquinho a tua experiência? Acho que pelos 14 anos de hospital, eu acho que eu tive visão dos dois lados, assim. Então, o que a Ju tá falando numa UTI, que tem esse dinamismo e tem essa velocidade, às vezes você dá um plantão e aí no dia seguinte do seu plantão já não é mais aquele paciente, ele foi embora e aí é isso. Você não consegue ter tempo de lidar com aquele luto e o paciente foi embora, voltou. Tem muito paciente, ainda mais quando é UTI oncológica, que ele passa um tempo, aí ele volta e aí a equipe conhece o paciente, conhece a família, mas você consegue manter um pouco mais essa frieza porque você cria menos vínculo com o paciente. Porque às vezes está entubado, às vezes não está conversando, a família não está ali, na maioria das vezes não está ali o tempo inteiro, depende do hospital, do contexto, às vezes está. Mas você consegue talvez ter um pouco mais de distância. Mas eu também tive muito tempo de trabalho, de experiência em enfermarias. E nas enfermarias a gente não deixa de ter paciente paliativo e paciente que é isso e que vai falecer ali e que a gente está com a família o tempo inteiro e às vezes paciente crônico, que não é necessariamente, né, que está sentenciado, mas que a gente cria um vínculo com família e que daí é muito mais difícil que a gente vê enfermagem sofrer mais, assim, enfermagem, físio, principalmente acho que as profissões que estão de comissão de frente, assim, né? E não todos onerando os médicos disso. Mas eu sei que para ambulatório, para eles, talvez seja até mais pesado também. Enfermaria, às vezes, é uma equipe nova que está acompanhando o paciente, que passou, fez a visita, e não é necessariamente o médico de casa que acompanha, que trabalha, né? E enquanto a gente está falando, eu lembrei de uma situação que a gente tinha um paciente muitos anos atrás, foi alguns meses depois, talvez próximo de um ano, do falecimento da minha irmã, que era um moço de 18 anos, 19 anos, que tinha tido um tipo de leucemia, fez tratamento, entrou em remissão, aí voltou para casa, ele ficou, sei lá, um ano, 8 meses no hospital, quase um ano, aí foi para casa 2 meses, voltou pior, fez um transplante, voltou pior, ele voltou, daí ficou mais quase meio ano, eu acho. Então, assim, era diariamente todo mundo convivendo com ele, com a família, com o pai e com a mãe, era mais do que com qualquer outra pessoa, né, de fora. E no dia que esse menino faleceu, ele estava com os pais em casa e foi, assim, aquele plantão que desmoronou no hospital, porque todo mundo rodava nos quartos e sabia.
E o pai desse menino ficou no corredor do hospital e ele berrava, ele gritava, ele falava assim, por que meu filho e não eu? E se batia, ele gritava assim, foi uma cena, não tinha quem não conseguisse segurar. E aí todo mundo da enfermagem paralisou, os outros pacientes abriram as portas do quarto, todo mundo olhando aquilo, chorando, ninguém conseguia fazer nada. E aquele homem se batendo, ele tinha, sei lá, 1,90 m, ele tinha sido lutador de boxe. E aí todo mundo teve, cada um teve a sua reação, mas a maioria do pessoal entrou em choque, alguns da enfermagem entraram, não conseguiam, assim, foram chorar no posto. E eu naquela cena olhei aquilo e eu tava passando por um luto por conta da minha irmã, eu não assisti uma reação dessa dos meus pais. Mas aquilo doeu tanto em mim que eu fui até lá, eu não consegui, assim, eu fui até lá pra tentar fazer ele parar de chorar e se acalmar, acabei até levando um soco dele sem querer, coitado. Mas assim, uma situação que ninguém mais da equipe ali tinha uma ferramenta pra ajudar. Porque é isso, a gente paralisa, né, a gente petrifica. E eu não tô dizendo que eu ajudei, eu tô dizendo que eu fui até ali porque foi a minha reação. A minha reação naquela situação foi me aproximar daquilo. Que talvez nem era o ideal pra ele, talvez ele precisasse do silêncio dele, mas foi a minha reação, assim. É isso, às vezes a gente não sabe o que fazer ou como colocar, conversar sobre essas coisas é importante. Então, quando a gente tem esse contexto, ainda mais com família, é difícil a gente já abordar essas questões, quando é uma pessoa, um caso terminal, de luto terminal, tem famílias que conseguem ir vivenciando isso, de elaborar um inventário, de conseguir conversar de uma burocracia, de resolver pendências físicas, terrenas, para que você possa depois vivenciar a dor. Tem famílias que não, que é muito pelo contrário, que você não consegue. Então, assim, cada um tem uma história, cada caso é um caso, mas eu acho que se a gente pudesse conversar mais, a gente pudesse abrir mais, talvez a gente quebrasse circunstâncias que podem vir a ser traumáticas e que podem vir a ser mais difíceis de dissolver nesse processo de compreensão do luto que cada um passa. Sim. E naturalizar, então, essas reações, né? Antes de saber um pouco mais da experiência de vocês, aproveitando esse gancho, o quanto... Sua fala foi assim, que ele era um homem de 1,90 m, que já foi lutador, que tem esse estereótipo de um cara forte e inabalável, né? E como isso não tem absolutamente nada a ver. Né? A gente sabe, e você sabia que ele tinha uma dor e você se conectou com essa dor e você foi até ele. Mas como a gente também às vezes não sabe o que fazer para amparar essas questões. Primeiro porque eu não sei como o outro reage. Às vezes a gente acaba dramatizando uma situação que não há um sofrimento, porque a gente carrega ou projetou, ou carrega esse estigma da morte, ainda falando de morte, né, mas claro que isso serviria também para outras perdas, outros tipos de luto, mas que às vezes a gente se aproxima das pessoas que perderam alguém ou algo e que a gente já fala em tom de dó, com muita delicadeza, de repente já mascarando aí alguma coisa, meu Deus, talvez, cheio de dedos, então a gente tem essa dificuldade, às vezes até pior, e pode ser que tenha gente que fala, tá tudo bem. E pode ser o contrário também, não precisa, tá tudo bem, vai passar, viu? E também não acolhe. Ou você vem e traz uma questão, a gente até falou em outro momento que trazer as questões pessoais, até como terapeutas a gente poderia aproximar, criar uma intimidade, uma conexão, mas em outros casos pode piorar. De repente você tá me contando sua experiência e eu falo, mas a minha, quando eu... E aí, então o que eu tô trazendo aqui pra gente discutir? Que difícil, né? Como a gente, como alguém que tá de fora, ajuda alguém que está enlutado, né? Como? Tem um jeito certo? Não tem? Eu acho que não tem um jeito certo, claro não. Mas é muito importante ser sensível o que aquela pessoa traz. Aquela pessoa está sofrendo. O que ela precisa. O que ela precisa. De repente até perguntar o que você precisa, como eu posso te ajudar. Sim. Você quer falar sobre isso? Sim. Você quer que eu te respeite? Eu estou aqui do seu lado, se precisar me chama. Eu acho que essas posturas mais... de companheirismo investigativo, neutras, talvez, né? Assim, de compreender o que a pessoa precisa para eu poder ter tudo empatia isso. de ajudar, né? Exato. Ter empatia, investigar o que precisa, ser companheiro, mas não invadir demais e não sair supondo coisas, né? Então talvez isso seja a forma mais assertiva, embora não há de fato uma única forma.
Mas acho que isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade. E a gente que trabalha e fala disso com mais naturalidade, eu tenho vontade, por exemplo, se uma de vocês passar por uma situação assim, como amiga, amparar, se eu vejo que você tá chorando por causa daquilo e sofrendo por causa daquilo, eu não vou falar, para de chorar. Eu provavelmente falo assim, ai, chora mesmo, é difícil, complicado. Mas se eu falo isso pra uma outra pessoa que não trata esse tema com naturalidade, é capaz dela achar assim, nossa, então é muito ruim, é pior ainda. É mais dolorido. De repente eu nem sabia que era tão sofrido. Ou a pessoa, de repente, até se estranha, porque eu estou acostumada com um comportamento inverso que equilibra, um compensatório. Sim, sim. Então, se eu tô sofrendo, você vai falar que tá tudo bem? Então, também pra gente refletir como alguém de fora, mas como alguém que uma hora vai estar dentro, que cada situação pede uma coisa. Sim. E que é muito difícil exigir um comportamento perfeito, né? E eu acho que em cada pessoa tem suas crenças e seu mundo particular. E por mais que a gente tenha, às vezes, amizade e parceria, às vezes um colega de trabalho que trabalha com a gente há muito tempo, a gente não necessariamente conhece a intimidade ou como a pessoa pensa na intimidade. Então, quando ela passa por um luto, que daí é um momento em que ela realmente vai estar próximo da construção familiar que ela teve, da cultura que ela teve na casa dela, se a gente não consegue entender a posição daquela pessoa, onde ela está, numa crença religiosa, num momento de vida, é difícil. Porque às vezes você fala assim, a pessoa perdeu a mãe. Aí você fala, nossa, sinto muito, meus pêsames. E às vezes a pessoa fala assim, então, mas eu não vejo minha mãe há 20 anos, eu não tenho uma relação. É isso. Então, e às vezes para uma pessoa, perdi a minha bisavó. E minha bisavó que me criou, que é muito mais importante. Isso. E depois você fala assim, mas é só sua bisavó. Então, é isso. difícil. Ia morrer, já tava idoso, né? Tem um exemplo que a gente pode trazer sobre essa situação da mãe. Não sei se vocês conhecem, mas tem uma personagem que fazia uma série, tinha um tempo atrás, a personagem chamava Sam. Agora eu não me recordo o nome da atriz, que chamava da série iCarly, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. iCarly? Isso. Tem a atriz que fazia a Sam, essa personagem. Ela escreveu um livro sobre a relação dela com a mãe. E a mãe dela veio a falecer e ela colocou várias vezes publicamente como era um alívio a mãe estar morta, como foi bom pra ela que a mãe morreu, que ela se sentia muito melhor agora sabendo que a mãe dela não estava viva. Porque a relação delas era extremamente abusiva, uma relação extremamente complicada. E isso na sociedade gerou um tabu muito grande, né? Ela foi muito não vista, por isso em algumas circunstâncias, para algumas pessoas. Para outras ela recebeu um acolhimento de, não, sim, concordo, sua mãe era uma mãe muito ruim, então pra você faz sentido esse alívio. Mas muitas pessoas apontaram o dedo pra ela, porque ela falou que era um alívio a mãe não estar mais ali, porque ela parou de sofrer, porque ela viu que, entre aspas, acabou 100% o abuso, né? Só ficou o trauma dele. Mas ela não poderia mais fazer mais nenhum mal pra ela. Porque daí às vezes a gente projeta que a minha mãe é importante pra mim, como que a sua não é importante pra você? Sim, o arquétipo de mãe. Isso, né? Mães são importantes. Então, é um arquétipo. E aí eu acho que é por isso o que eu falei, o que eu coloquei como investigativo, eu acho que é muito nesse sentido, assim, pra eu poder saber como eu posso ajudar uma pessoa no luto, eu e Juliane, quando eu tenho alguém próximo a mim, ou às vezes até uma enfermagem que a gente tinha muito contato, não vinha porque faleceu alguém. Para eu poder entender como eu podia ajudar, eu acho que eu sempre tentava, se você sente que a pessoa já está querendo conversar, está disponível, eu sempre tentava entender aonde aquela dor estava se colocando. O que era que estava machucando mais, se era o meu papel acolher, ouvir, chorar, dar o ombro, chorar junto, se era o meu papel contar a minha história particular e fazer um vínculo de empatia e falar o meu foi diferente, eu sinto muito pela tua experiência, ou o meu foi similar, então eu compartilho a sua dor. Ou se a pessoa precisava que eu não falasse, que eu não tocasse, mas que eu estivesse ali, por exemplo, para ajudar a resolver, eu vou aliviar seu trabalho. Então você tem que fazer tal coisa, deixa que eu faça isso aqui para você, né? Se era um contexto de trabalho ou um contexto de amigo, o que eu posso fazer? Quando eu falo de investigativo, eu acho que é isso, porque por mais que seja, por exemplo, a Maiara sofreu, né, uma perda agora, daqui 2 anos outra, é outra Maiara. Então, às vezes, ela está precisando de outra coisa. Não é porque na primeira vez ela precisou de suporte para o financeiro ou para ajudar a resolver as coisas financeiras, que agora talvez ela precise. Então, eu acho que se a gente se desconstrói e a gente se coloca humildemente no contexto de ouvir aquela pessoa e entender o que ela precisa naquele momento de perda, seja ele qual for, talvez eu consiga estabelecer uma ponte para ajudar, ou pelo menos para acolher e fazer aquela pessoa se sentir melhor. Porque às vezes eu não vou ajudar a resolver nenhum dos problemas dela,
mas eu posso ajudar ela a se sentir melhor para que daí ela possa resolver os problemas que ela tem desse luto ou dessa perda da melhor forma possível para ela. Não, exatamente. E vocês acham que vocês têm conseguido atuar dessa maneira profissionalmente quando se deparam com essas situações de apoio a uma pessoa que passa por um luto? Eu, como físio de comissão de frente, assim, no tempo que eu trabalhei em hospital, acho que eu sempre me dispus muito a isso com as famílias. Mesmo antes das experiências que eu passei, eu aprendi a estar ali porque eu cuidava de um paciente ou de uma pessoa que teve uma perda funcional ou, às vezes, até uma questão de luto mesmo de alguém de uma família. Enfim, a gente teve um paciente que sofreu um acidente, estava ele e a esposa faleceu, ele descobriu um mês depois. Porque tinha ficado entubado, porque tinha ficado no UTI. Então, assim, eu sempre tentei fazer esse papel. Se eu tive sucesso e eu fiz o meu melhor, eu não vou saber dizer. Mas eu acho que eu sempre tive essa intenção de tentar descobrir o que eu podia fazer, assim. Eu me lembro até de uma vez, uma situação, a gente tinha uma paciente, ela estava bastante tempo já no hospital, era uma paciente tracostomizada, nem lembro o que era doença de base. Mas era uma paciente que virava, mexia, melhorava da ventilação mecânica, não melhorava, ia para o UTI, voltava para o quarto. E ela ficava, era uma senhora, ela ficava com a filha. Eu não me lembro se eles tinham mais parentes, mas a filha era adulta, né, da idade da minha mãe, eu acho. Podia ser a minha mãe. E ela era um amor de pessoa, a gente estava sempre junto. E eu era bem no começo, assim, da atuação profissional. E um dia a gente chegou e essa paciente tinha melhorado. E assim, melhorou muito naquele dia, eu ainda não tinha essa sagacidade de falar a melhora da morte. Não tinha. Sim, exato. Melhorou, já tava aqui pensando, nossa, né? Ela falou, Já sabemos o fim porque da hoje em dia, um pouco depois, acho que eu aprendi. Então, aí, na verdade, a gente não ficava feliz, a gente já com dor no coração já. Ih, melhorou. Então, e aí eu não tinha muito essa noção. E daí eu entrei, fiquei feliz, falei com a mãe, com a filha que tava ali, conversei, falei, nossa, que legal, melhorou hoje. Porque a gente sempre fala do quadro, né? Mas ela não conversava mais, ela tinha um estado vegetativo, mas tinha ficado melhor, tava abrindo um pouquinho o olho e tal. No dia seguinte, quando eu cheguei de novo, aí ela tinha piorado 3 vezes mais do que ela estava antes. E quando eu entrei, eu fiquei tão chateada com aquilo, e a filha estava ali, e aí eu entrei e eu acho que eu desmoronei, assim, eu deixei transparecer, eu acho. Que eu fiquei triste, que eu fiquei chateada, e daí a pessoa percebe que, ok, é ruim, né, ficou pior. E eu mergulhei, eu não fiquei conversando muito, porque daí eu distraía, fazia uma piada, brincava, comentava alguma coisa. E eu não conseguia, eu fiquei no meu contexto, quietinha, mais na minha, atendia o paciente. Na hora que eu virei pra ir embora, ela tava sentada no sofá, mas ela tava da cor da sua blusa, assim, vermelha, de tanto que ela tava chorando, e eu não escutei ela derramar uma lágrima. Porque ela tava chorando em silêncio, e ela tinha ficado daquele jeito porque ela viu o estado que eu fiquei quando eu entrei no quarto. Então ela entendeu que a situação era pior, aí eu tive que acolher, parei todas as coisas que eu estava fazendo, levei ela lá embaixo do PS, ela tinha ficado hipertensa, ela teve que tomar medicação. Assim, nem sempre a gente ajuda, né? Às vezes a gente quer acolher, nem sempre a gente tudo consegue. bem. É isso. Mas se a gente não pode conversar dessas experiências, e se eu fosse traumatizar e falar assim, nossa, eu, né, sei lá, piorei aquela pessoa naquela hora, mas em outros momentos, de repente, eu ajudei outras pessoas. Sim. Se eu crio um núcleo de trauma também, e aí eu não vou tomar contato com mais nenhuma pessoa que está num luto, eu também eu paro de viver. Porque a gente vai estar o tempo inteiro lidando com esse tipo de situação. E isso também é só um recorte, né? Uma perspectiva. De repente, isso que você acha que não ajudou muito, não ajudou por quê? Porque ela teve que entrar em contato com a tristeza? Sim. Tudo bem. Sim. E de certa forma, talvez ela tenha sentido que essa pessoa foi tratada como alguém querido, que inclusive afetou os cuidadores. Sim. Às vezes pode ser que uma frieza maior de um profissional, que a gente estava falando no início, também cause uma impressão para os parentes de ninguém tá nem aí pro meu querido. Talvez ela tenha sentido, tipo, ai, que bom que pelo menos alguém se importou, né? E ela também viu, ali ela recebeu a notícia de uma outra forma. Porque ninguém falou pra ela, olha, sua mãe tá muito mal. Sim. Ninguém precisou verbalizar isso pra ela, que talvez seria uma dor muito maior. Ela percebeu que você se comoveu, sentiu ali, e ela sentiu a dor. Mas ela sentiu talvez de uma forma muito mais leve. E a parte positiva, você estava ali pra acolher ela também no final. Não, sim, eu concordo com tudo que vocês estão falando. O meu ponto principal, eu acho que nem sempre a gente acerta quando a gente está tentando ajudar uma pessoa. Raramente, aliás, a gente acerta. Mas se a gente se dispõe a tentar conversar e a gente ser humilde do tipo, não acertei, como eu posso ajudar, como eu posso acertar, ok, talvez a gente tenha sucesso em acolher.
Mas essa falta de sensibilidade, de empatia, especialmente nesses momentos delicados, eu acho que determina muito como a pessoa vai sair transformada daquela situação. E eu acho que esse é o ponto principal, assim, da gente conseguir fazer outras pessoas entenderem que, ok, a gente vai ter que conversar, mesmo que eu nunca tenha tido a perda de ninguém da minha família, eu nem entendo o que é isso, eu não sei o que é isso. Eu já vi alguém perder, com certeza alguém da sua volta já perdeu, né? Alguém ao seu redor já passou por isso. E como que você lidou com isso? Como é que você entrou nesse contexto, né? Como é que você se dispôs? Eu acho que é isso, a gente nem sempre vai acertar, mas se a gente tentar, uma hora a gente vai ter sucesso. E principalmente não ficar tentando consertar a coisa, sim. mas ser apoio. Ser apoio quer dizer entender a necessidade daquela pessoa e agir de acordo, não dar o apoio que eu quero, né? Ou que nem a situação de iCarly que você falou, de repente alguém até tá falando, como assim você não tá sofrendo? Você é sua mãe. Você tem que sofrer. E às vezes a pessoa não tá sofrendo. Então às vezes a gente quer tratar uma coisa que não tem. Não existe. E até tem uma situação, né, da psicologia, das terapias, que a gente acha também que, claro, existe a negação, né, existe reprimir sentimento, existe resistência, existe tudo isso. Mas às vezes também a gente parece que cutuca e investiga umas coisas que às vezes não tem. Sim. Talvez não tenha uma negação de um sofrimento, porque eu preciso analisar aquele contexto. Se naquele contexto não causa sofrimento para a pessoa, também tem uma dificuldade minha em lidar com o mesmo tema, porque esse tema mexe com todos nós e por isso estamos aqui falando sobre isso. E aí eu também não consigo ser suporte profissional naquele momento. Agora, né, que eu tô entrando nesse novo mundo da hipnose, só um comentário profissional, existe uma terapia de leito de morte. E é muito interessante essa proposta, porque você consegue permitir que uma pessoa que tem uma dificuldade ali naquele processo de luto, que sofre ainda muito com alguma... E aí eu tô me referindo a luto de morte, que ela possa revisitar, mesmo que ela não tenha vivido aquela cena, mas que ela possa se permitir ir para aquela cena anterior à morte de alguém querido e tenha a chance de ter uma última conversa, uma despedida, em que ela possa se sentir acolhida ou acolher, libertar e se libertar, e finalizar esse ciclo. É um processo bastante interessante, muito saudável ali para lidar com esse luto. E geralmente, após essa regressão hipnótica, as pessoas se sentem muito melhor quando elas tivessem resolvido parte daquela situação. Né? Porque nem tudo também é entender a morte. Às vezes é uma sensação, um fluxo, de novo, tenho falado muito essa palavra, né? O fluxo emocional que está por trás daquilo. E acho que esse é o nosso papel também como profissionais e também como amigas, né? E conhecidas de pessoas que vão passar por isso. Vou aproveitar e responder a sua pergunta, usando esse gancho. Às vezes eu acho que sim, eu consegui ajudar e às vezes eu fico na dúvida. Então tem esse acho, porque a gente nunca tem 100% de certeza. Uma frase que uma vez um professor meu disse na faculdade é que às vezes a pior sessão que você acha que você fez foi a melhor para o paciente. Pode ser mesmo. Tanto que ele trouxe até uma vivência dele pessoal de uma sessão que ele tinha achado que foi horrível, péssima. E depois de um tempo, quando ele foi dar aula para esse paciente, ele trouxe aquela sessão de feedback. Ele recapitulou, o paciente falou pro meu professor que aquela tinha sido a melhor sessão da vida dele, que aquela foi a sessão que fez mudar totalmente o processo terapêutico para ele. E o meu professor tinha sido a pior sessão, que ele não tinha conseguido fazer o trabalho legal. E às vezes eu fico com essa sensação, será que eu fiz um bom trabalho? Será que eu não fiz um bom trabalho? E eu sempre retomo essa frase dele, desse supervisor meu da faculdade. Então é um pouco disso, a gente nunca vai ter 100% de certeza se aquela ação foi benéfica ou não. A gente só vai conseguir ter uma noção um pouquinho mais pra frente, né? Como a gente tá falando agora aqui, pensando um pouco no paciente, da psicoterapia, a gente consegue acompanhar, então saber o resultado um pouco. Sim, Mas essa linha da despedida é algo que eu trabalho bastante com os pacientes enlutados. Da gente fechar o ciclo, né? A gente ter esse momento de você ir lá se despedir. Ali é muito bacana a ideia da hipnose, porque você consegue realmente ter uma conversa com alguém. Claro. Isso é mais gostosinho, né? Mas a gente nem sempre tem. Também tem os pacientes que não são adeptos a algumas terapias. Não, e você pode fazer técnica da cadeira vazia, alguma coisa todo mundo ali funcionando. Assim, existem maneiras. Tem. A gente pode fazer uma carta, a gente pode ter um momento onde você faz uma oração para os pacientes mais religiosos, a gente pode propor
um momento de oração que é vinculado à religião dele, pra ele ter esse momento de despedida. A gente pode criar outras despedidas. Sim, porque Tem até, porque a gente tem pacientes que vão falar assim, que o meu momento de despedida é um encerramento, né? Vou trocar até a palavra. As pessoas enxergam o momento de encerramento, às vezes, como aquele momento do velório, de sepultamento. E às vezes não é ali. Às vezes pode ser aquele momento de leito na UTI, como pode ser um momento pós, quando a gente tá lá arrumando o guarda-roupa, tirando as roupas e olhando pra foto daquele ente querido. E pode ser aquele momento da despedida. Cada um vai ter sua despedida E pode de ser alguma antes, forma. né? No luto antecipatório, às vezes a gente se prepara 30 vezes antes. Às vezes Sim. nunca acontece, às vezes acontece. Exatamente. Então a gente vai ter um momento da despedida como um fechamento, né? Ou eu digo que na verdade é o início do luto. Exato. Eu brinco que na verdade é o começo, que é quando a gente vai realmente entrar em contato. Porque muitas vezes a gente não se despede porque a gente não quer entrar em contato. A gente não quer começar isso. Agora até lembrei da live, um pouquinho do filme que a gente falou da Beleza Oculta, que na hora que o cara assina o papel, o Smith ia falando que a filha dele tinha falecido, que talvez era ali que ele começou a encarar realmente que ela tinha falecido. E ali foi o momento dele de despedida dela. Sim, sim. Entrar em contato, obviamente. Começar a entrar em contato, né, na verdade, com toda aquela dor. Então a gente tem essa mudança. Eu chamo esse momento que você está falando, que é o momento que você fala que daí a pessoa aprofunda e que ela realmente começa a vivenciar, e eu chamava de ponto de inflexão, que é a hora que você se dá conta que, ok, agora realmente é isso, configurou assim. Eu passei pelas duas situações, né, da perda da minha mãe e da minha irmã, eu tive esse ponto de inflexão, assim, que eu chamava assim, quando eu conversava. A minha irmã, quando ela faleceu, eu trabalhava à noite no hospital. Então eu entrava às 6 da tarde e saía às 11 da noite. E ela estudava de manhã. Então eu almoçava com ela, porque eu estava em casa durante o dia, eu almoçava com ela, a gente ficava durante a tarde até eu ir trabalhar no final do dia. A gente tinha sempre o horário do almoço no começo da tarde. E aí quando ela faleceu, passou acho que uma semana e meia, talvez, e eu, né, a gente tentando voltar à rotina. Eu fiquei acho que 15 dias em casa, 15 dias eu acho, aí eu voltei a trabalhar. E aí, acho que um pouquinho antes de eu voltar a trabalhar, nesse momento que eu ainda estava em casa, minha mãe estava trabalhando, meu pai também, não tinha ninguém, ficava só umas duas às vezes. E aí eu fui arrumar alguma coisa no quarto, e comecei a arrumar as coisas, tipo, final da manhã, começou a chegar a hora do almoço, eu comecei a ficar com fome. Aí, fome, olhei no relógio e falei assim, cadê a Carolina que não chega? Que irritada, nervosa. Peguei o telefone e comecei a discar no celular dela, porque já ia ralhar com ela. Eu comecei a discar quando eu estava no meio do número. Vem aquele flash, você fala, Aí parece que abre um buraco, aí você fala assim, nunca mais, não adianta você ligar, Juliana. E aí é a hora que você se dá conta que, pra mim foi esse momento que eu me dei conta. Acho que você sabe, racional, mas acho que é a hora que você entra naquele ponto que você fala assim, agora eu senti que vai começar, né? Então acho que talvez porque eu tava segurando meus pais e tentando ajudar, foi um pouquinho depois que eu percebi, assim. E tem essa pequena transformação para você realmente começar a vivenciar o processo, assim, né? E aí até só para fechar meu raciocínio da minha mãe, eu brinquei que daí acho que a experiência foi calejando e eu partilhava muita coisa com minha mãe, minha melhor amiga, a gente conversava de tudo. E quando ela faleceu, teve velório, veio um monte de gente, ambas a gente, né, fez o procedimento de cremação. E aí, depois do crematório, a gente chegou em casa, e quando eu cheguei em casa por alguns segundos, eu tive a sensação de que eu só tinha saído na rua sem ela, e eu fui no quarto que eu ia fazer uma fofoca do velório. E eu entrei, eu nem lembro o que era, eu não sei de quem era, mas era uma coisa que tinha sido, que eu achei inadequada por uma questão do luto, que eu nem sei qual. Porque assim, sabe quando eu perdi o senso. E a hora que eu entrei no quarto, e eu me lembro que eu pensei, eu falei assim, nossa, meu ponto de inflexão veio muito mais rápido do que o da Carol. Porque daí eu brinquei que eu tava calejada, e é a hora que você começa a entender o negócio, assim. Sim. Mas o que eu ia fechar com isso que eu tô falando, que pra mim foram esses dois pontos, esses dois momentos, eu acho que um pouco do que vocês estão falando da pessoa vivenciando o luto, né, e começando a sentir, começando, às vezes é o luto antecipatório, às vezes é na hora que tá mexendo no guarda-roupa. Eu acho que do que eu assisti como profissional também tem algo que é extremamente determinante para você sair de um luto, vivenciar um luto saudável ou talvez um luto mais patológico, que é a questão da culpa. Então eu tinha muito paciente, a gente tinha muito paciente, por exemplo, como esse menino que faleceu e que daí os pais, né, se esgoelaram de chorar e que o pai gritava. Ele teve contato com aquilo na hora, ele sentiu aquilo na hora, ele estava na dor na hora. Mas eles estavam todos os dias daqueles 365 dias que aquele paciente ficou no hospital com o filho no quarto.
atendendo a demanda, ajudando, e leva o irmão mais novo e volta o irmão e faz isso, faz aquilo, estava o tempo inteiro ali. Então, na hora que a pessoa começa a sentir, ela tem uma dor, ela tem uma tristeza, ela tem uma saudade, mas ela não tem a culpa de não ter feito alguma coisa. E a gente tinha pacientes que às vezes faleciam, pacientes que eram quadros terminais, e que você via a família que estava ali presente, sofrendo e chorando, mas que na hora que faleceu, que veio o irmão mais distante, o pai que não acompanhava muito, e aí a pessoa se esguela, e grita, e chora, e sente uma dor profunda, porque aí vem a culpa. Eu não ajudei, eu não cuidei, eu não estive presente, e aí isso é um processo muito mais difícil, muito mais dolorido. Então eu acho que isso também é um fator extremamente determinante de como as coisas vão decorrer, diria talvez preditor, de como isso vai acontecer, entendeu? E que inclusive era uma coisa que você perguntou num outro dia, que a gente estava discutindo, e acho que sim, além da questão de saúde mental, das circunstâncias todas da cascata que a gente comentou aquela vez, tem isso, sentimentos de culpa, arrependimento, isso gera uma outra dificuldade, uma conexão com aquela situação que é muito difícil. Oi? Potencializa muito. Sim. Agora também cuidado com isso, agora falando do lugar profissional, cuidado com, a gente tem que também tomar cuidado com essa culpa, que às vezes existe escancarado, ou a pessoa demonstra, né, apresenta aquilo, e às vezes não há culpa, e aí a sociedade, que nem a gente estava falando da mãe ali, como assim você não sente isso? Sim, então também tem que tomar muito cuidado. Por um luto patológico por isso. Às vezes ela até não estava sentindo, mas ela entra num processo de adoecimento porque eu tinha que estar sentindo. Sim, e agora eu pensando em tratar algum paciente, isso já aconteceu algumas vezes na clínica, dessas culpas virem, e que não necessariamente porque a pessoa não esteve ali cuidando de um ente querido, ela deveria se sentir culpada. A gente também tem que tomar muito cuidado com essas obrigações sociais. Sim, claro. Porque também faz parte do processo da vida eu entender que eu tenho uma vida acontecendo, que eu não posso, né? E que não deixa de ser, não chega a ser insensibilidade do outro não estar ali. Sim. A gente entender tudo isso, né? Que até podemos falar disso. A pessoa não tá ali porque não pode estar ali, porque não Sim, pode. claro. Mas aí, às vezes aquela culpa é tão forte, não é a culpa do assim, tá vendo? Você largou mão, agora você vai ver. Claro, não é claro. isso. É que às vezes a pessoa tá impossibilitada. Às vezes até é porque não quis Ou não e depois quer, na hora não do consegue, isso, seja o que Não, for. mas sempre lembrar, olha quantas coisas pra não parar. Mexe, Não, isso com certeza é muito. determinante. Isso. Mas também tem uma outra culpa que a gente não pode esquecer. Que as pessoas se culpabilizam só porque elas têm que achar um culpado pra morte. Também. E E as elas respostas. é uma justificativa, uma Então, resposta. não E às vezes importa. elas jogam pra si próprio. E Então, às vezes a pessoa não fez nada. Então, foi o que eu falei, não Verdade. importa a origem da culpa, ela é um fator extremamente determinante de como a pessoa vai vivenciar. Então, quando eu tinha pacientes, por exemplo, que eram terminais e que a família que estava mais próxima estava, de certa forma, lidando com essa perda todo dia, porque todo dia você vai desgastando Sim. um pouquinho, eu acho que isso vai sendo trabalhado. É um processo de luto contínuo, que já... Mas é aí um começa a fatores. dissolver, por exemplo, como você falou, a terapia do leito, de morte, daí a pessoa tá voltando para tentar ressignificar alguma coisa. Sim, sim. Pedir um perdão, falar assim, olha, eu queria que tivesse sido diferente. A pessoa tem o contato e tem a chance de fazer isso, às vezes, neste processo. E processo é a palavra importante. Tudo que é um processo que tem tempo envolvido gera conforto. É muito diferente um luto, então, desse, de uma pessoa que está acamada, que teve, ou que passa por um câncer, que é uma coisa mais lenta, de repente, e que existe esse preparo de um acidente, de perder alguém por um acidente. Tem processos de luto muito totalmente, diferentes. sim. A gente até Suicídio, as pessoas falam assim, você já vivenciou perda de pessoas amadas. Eu falo, eu não teria a menor condição de imaginar como eu seria se eu tivesse passado por uma perda de um suicídio ou de um assassinato. Sim. Eu não consigo pensar como seria o A mundo gente pra até mim. fala que quando uma pessoa comete o suicídio, não foi só uma pessoa que morreu. Sim. Morre toda a família em volta. Sim. Ele fala que, na verdade, ele matou, e se matou, né? Mas ele mata um pouquinho todo mundo da família. Sim. Quando a gente volta pro trabalho específico pro suicídio. E que aí é muito mais fácil trazer culpa, né? O Sim. sentimento de culpa. Aí vem muito Não que mais seja, forte. Você tá? imagina que a pessoa, que é prevenível, né? Assim, eu poderia ter evitado. Sim. E ok, talvez poderia ter evitado naquele momento, mas um dia aquela pessoa ia morrer também. Sim. De qualquer Mas outro. não só evitável, mas uma questão de pensar o que nós da família fizemos para que aquela pessoa, Sim, como se também colaborar fôssemos com aquilo. únicos causadores, né? Então ninguém de verdade tem culpa, ninguém de verdade pode prevenir, ninguém de verdade... Mas o quanto isso dificulta o processo do luto, essa não aceitação. Sim, do, sim, né? sim. Não, e até isso, a forma da perda, né?
A forma com que apareceu, a forma com que aquilo se concretizou. Isso, eu acho que isso também influencia bastante, assim. Que foi o que eu falei, eu não sei como eu me sairia se fosse qualquer situação dessa. Eu nunca vivenciei isso de perder alguém por um assassinato ou um acidente, assim, de arma, ou ligado a questões de crime, por exemplo. Sim. Ou de suicídio, nem pessoas próximas. Eu não sei como ficaria o meu emocional, a Juliane, não faço ideia, assim. Eu tenho experiência do que eu vivenciei e que foram diferentes de um luto processo, e que eu posso compartilhar isso. E aí eu não posso dizer que eu teria empatia pela dor da pessoa, porque eu não sei o que ela passou. Mas eu entendo que o processo do luto foi difícil pra mim, nos momentos em que eu tive que passar, e aí eu posso talvez ter empatia ou me conectar com a dor da pessoa nesse sentido. Eu também já senti a dor de perder um ente querido, não importa qual foi a via. Mas o processo que aquela pessoa vai passar, eu não teria como dizer qual é. E é isso, a gente não sabe, não tem como a gente falou, tem que tomar cuidado com o julgamento. Mas mais o acolhimento e o estar ali, o estar presente, né? Mas até, acho que mais um ponto que a gente comentou, assim, em algum momento a Má perguntou, até não sei se foi no primeiro ou no segundo encontro, mas que a Má perguntou o quanto que de repente ajudaria a gente falar sobre, né? O quanto que ajuda a gente conversar sobre. O que eu ia colocar enquanto a gente estava conversando, que eu fui me dando conta, todas essas experiências que eu tive no hospital e que eu fui vivenciando essas famílias e que eu estava como profissional, com a minha lente, que você tem uma empatia, mas você não tem um envolvimento por completo, porque não é um familiar seu, mas você entende a dor. Tudo isso é uma conversa não verbal do quanto isso me ajudou no meu processo. Então, de certa forma, eu tive inúmeras ferramentas de coisas que eu assisti e de como saber como levar aquilo. Então, quando eu for compartilhar mais profundamente como aconteceram as situações da minha vida, talvez eu deixe isso um pouco mais claro, assim, do quanto eu consegui enxergar com uma certa clareza determinadas situações. Mas essa comunicação que daí não foi verbal, ela foi extremamente importante para eu ir juntando um pedacinho de uma história daqui, outro pedacinho de uma história dali, outro dali, para eu poder pensar em como eu ia tentar construir o meu processo e a minha saída daquela uma situação. Por isso que eu acho que daí, assim, a minha mãe também não trabalhava diretamente com luto, mas ela tinha anos de profissão, eu tinha 22, então ela tinha quase 25 anos de profissão. Então ela tinha experiência de perdas. E eu acho que daí ela também foi pincelando isso, e aí eu falei que às vezes a gente sentia que a gente estava acolhendo e ajudando algumas outras pessoas, porque a gente teve esse background, a gente teve essa vivência, essa experiência, pela construção da nossa história. Não é porque nós somos melhores ou porque nossa, mas é por isso que às vezes eu me sinto na dívida, eu me sinto endividada com a vida, porque eu recebi tanto, como que eu não vou passar para outra pessoa o que eu tive, entende? Mas por conta da nossa história a gente teve isso, e por muitas vezes a gente acolheu outras pessoas do luto da minha irmã. Sim, mas fala em sentimento de culpa. Não, mas eu não sei se é culpa, Ju, eu sinto muito, assim, essa dívida, eu não acho ela num sentido pesado, eu acho que eu sempre vi essas situações como merecimento. Talvez as situações foram amenizadas e depois eu vou poder comentar sobre como eu vi a situação da minha irmã. E acho que a forma com que eu enxerguei, assim, da minha irmã e da minha mãe, eu consigo ver nos dois processos que eu tive merecimento da vida e que eu vejo como uma gratidão da vida, talvez pela dedicação que eu tinha de coração para fazer esses contatos, essas conexões com essas pessoas que estavam à minha volta. E te traz satisfação poder e aí eu trazer me sinto uma nova visão. obrigação moral de fazer isso, mas não é uma obrigação de sentimento ruim, é uma obrigação moral de eu enxergar e falar assim, olha, é um processo do jeito que eu fiz, eu recebi, eu também posso fazer agora Pode mais ser mais leve pra alguém. Isso, Não, claro. E né? Eu também sinto que quanto mais eu vou trabalhando em consultório com esses casos, eu também me sinto, percebo novos caminhos. Às vezes eu descubro ali com o paciente caminhos que eu mesmo não conhecia, né? Sim. E agora, depois da pandemia, ou durante a pandemia principalmente, apareceram, claro, muitos temas sobre luto de morte. E exatamente isso, eu sinto que de um eu vou aprendendo, vou passando para o outro, e claro, não numa postura de ensinamento exatamente, às vezes sim, às vezes, né, a gente tem uma psicoeducação, mas é isso, a emoção, não necessariamente a gente fica ilesa da emoção, mas é como se a gente conhecesse um caminho, que nem um GPS, sabe? Pode ser fácil, pode ser difícil, mas tem um caminho, e se tem um caminho, pode ficar melhor, pode ficar mais fácil. Sim. Agora,
Eu não sei se vocês querem falar de mais alguma experiência profissional que vocês tenham tido relevante sobre luto de morte, mas eu acho que a gente também está deixando de dizer sobre outros tantos lutos na experiência profissional. Sim. Não sei se na sua experiência profissional você teve que encarar outros tipos de luto. Sim. É engraçado que eu tava pensando agora há pouco, né? Quando a gente conversou um pouco antes, falei, será que eu tenho tantas experiências profissionais sobre luto? E a princípio eu pensei, não tenho, não é muito relevante. Eu não tive muito contato com isso, profissionalmente. Mas assim, eu pensando, se eu me especializei em algo, como a Ju, que teve um trabalho muito específico sobre aquilo, que teve uma vivência num contexto. Mas você lida com isso o tempo inteiro. Exato, mas por quê? Porque, de novo, a gente fala de luta, a gente pensa em morte. E mesmo em morte, claro que muitos meus pacientes perderam alguém em algum momento e me trouxeram essa demanda. Então, sim, eu tive essa experiência, mesmo que não direcionada para isso, veio espontaneamente no consultório, mas principalmente outros lutos. Sim. Lutos de mudanças drásticas na vida, fechamentos de ciclos, términos de relacionamentos, divórcios, síndrome do ninho vazio, sim, né? As mães. E depois eu me lembrei principalmente de uma fase que eu estava atendendo muitas mães de crianças autistas. Sim. Que vieram porque estava difícil lidar com o diagnóstico. Algumas não era exatamente isso, mas outras, muitas, por causa disso. E aí esse luto, que nem você comentou, né, Juju, como que é que você se referiu? A morte do filho perfeito. Isso. Do filho idealizado. Filho idealizado. Então, esse sentimento de luto que existe também. Ai, nossa, Maiara, que grave, você tá falando de luto, falando de uma situação... É o nome. Não tô querendo dramatizar a situação, não estou matando ninguém, estou, inclusive, tentando quebrar essa ideia de que luto tem a ver com morte, tem a ver com uma morte de uma ideia, às vezes. Sim, e nem só isso, de uma sensação. Então, nem só isso. Se você está lidando com uma mãe que está chegando com uma dificuldade de um diagnóstico autista, e que daí é o ponto que eu tenho de experiência de perdas, né, e do hospital, doenças crônicas, sejam elas quais sejam, elas trazem lutos financeiros, lutos familiares, porque às vezes o cônjuge, seja ele qual for, não fica, muitas vezes há rupturas de relacionamento. Sim. E muitas vezes a mãe ou o pai, alguém da família tem que se dedicar a cuidar da criança, especialmente. Você tem um luto financeiro, você tem uma dificuldade, às vezes tem que mudar para um lugar mais próximo. É uma série de situações. Sim. Que não é só a questão da idealização do filho. Às vezes isso até vem tardio, porque você teve que lidar com esses mini-lutos. Eu falo isso acontece. Sim, você tem que lidar com esses mini-lutos, porque é sobrevivência em primeiro lugar. Depois você pode aprofundar naquela dor que aqui você varreu para baixo do tapete. Verdade. E não é que você fez isso porque às vezes você só não quis tomar conta, entrar em contato com aquilo, mas é porque você tinha na mão para poder lidar. Sim. E isso eu entendo porque do último processo que eu passei, acho que são isso, mini-lutos que você vai digerindo aos pouquinhos. Quando é o luto da perda, eu acho que ele tem esse processo de uma forma mais passível de acontecer. A perda de uma pessoa, de um ente querido, ele vem como uma avalanche, talvez por conta da concretude, e que daí realmente aquela pessoa não está mais ali. Se você tem um outro luto em volta, você tem que lidar com eles todos ao mesmo tempo. Você vai escolher um para baixo do tapete, mas você não consegue digerir. Agora, quando é um luto de uma perda de alguma coisa, você elenca aquela perda que está mais significativa, você vai lidar com ela, e depois você vem uma outra, você digere, eu acho que um pouco melhor. Talvez, então, como a gente conversa mais sobre isso, né, em sociedade, talvez também fique um pouco mais fácil a gente elaborar esses processos aos poucos. Você come um pouquinho aqui, outro um pouquinho ali, conversa com um pouquinho ali, outro ali, e aí você também consegue construir o caminho. Sim. De uma forma, né, você pega os bloquinhos e aí você consegue enxergar uma nova casa, um novo contexto, um novo quebra-cabeças, né? O luto concreto, ele traz isso de uma forma um pouco mais abrupta. E ganha um protagonismo ali. Então você tem a chance de olhar com mais de perto, né? Você tem toda a razão. Nesse caso das crianças, tem tanta coisa da rotina, dessa cascata de lutos aí que vem, que não dá muito tempo de olhar para esse sentimento. Sim. Então, na verdade, você tem mesmo que... Vamos andar com isso. A gente tem... Claro, às vezes a emoção vem antes, e aí você não consegue lidar com a parte prática, que também depois mais pra frente gera uma culpa, e aí já...
Então é muito complicado também, mas muito importante de lidar. Se em nenhum momento a gente olha para isso, também o tratamento da criança pode ficar prejudicado. A rotina talvez não entre nos eixos e gera um sofrimento para a família. Né? E não sei o que está acontecendo também, mas muito recentemente eu estou atendendo vários casos de diagnósticos surgindo, principalmente de câncer, em pessoas muito novas, com menos de 30 anos. Então, há muitos anos atrás, teve uma época que a gente pegava inúmeros no hospital e a gente brincava que era epidemia de câncer. Sei. Então a gente falava, é epidemia de câncer. A gente falava, não sei o que está acontecendo, ele é uma fase de gente de 30 anos com metástases e descobrindo com metástases. Era uma fase. A gente tem, não sei se tem explicação do ponto de vista histórico, ou até epidemiológico, ou talvez até epidemiológico no sentido de epigenética, de fatores de meio ambiente, mas tem fases em que a gente tem mais diagnósticos, né, de determinadas doenças, né? Não, e isso está trazendo um outro assunto, de um outro luto, que não é necessariamente antecipatório, porque não são casos que são terminais, as pessoas têm boas chances de recuperação, mas é um outro luto, um luto de uma fase que talvez morra naquele momento. O luto da vida saudável, né? Exato, o luto da vida saudável. Agora, uma nova adaptação, um novo estilo de vida, um medo ali que surge, claro, e um medo... da limitação. Do quê? Limitação. Limitações, claro. E são pessoas que estão num momento muito ativo da vida e que tem que parar boa parte das atividades. E também tem, aí às vezes tem um luto antecipatório da parte da família, que é puro medo, não tem um prognóstico ruim, mas que essa família já está vivenciando esse luto. Bom, são essas minhas experiências por enquanto. Mas eu tenho certeza que vai ter mais, né? Sim. O luto sempre está presente nas perdas, no luto realmente de uma morte, então a gente sempre vai viver isso. Faz parte da nossa vida, né? Como você mencionou, tenho certeza que você deve ter mais já. Isso você tenho vários, olha, só nesse momento já lembrei vários, principalmente de términos de relação. Eu diria que isso é 90% dos casos que eu atendo. Mas ó, tenho certeza que você deve ter mais saindo de términos de relação e sim pensando talvez em... Ou de carreira, desculpa. Pode ser carreira também, finais de ciclos, no geral, essas mudanças de perda mesmo. O que é o luto em si, né? A depressão, por exemplo. A gente sabe que a depressão ela vem surgindo de uma perda. Então, perdeu algo que gerou algum sofrimento, que gerou uma tristeza profunda, que tirou algo que era gostoso para aquela pessoa. E a gente não sabe qual é esse algo. A gente tem que investigar junto com o paciente. Mas o luto ele pode vir de vários lugares, né? A gente pode ter, tenho certeza que se você parar para pensar um pouquinho mais, você acha até coisas mais além, saindo desses que a gente já citou. Verdade. Sim. Deve ter alguns aí mais escondidinhos. Não, com certeza. E tudo isso está me deixando bastante animada para a nossa próxima conversa, quando a gente for dividir nossas experiências pessoais. Tô percebendo em mim quantas vezes eu não fiquei enlutada sem perceber, sem me dar conta, sem cuidar disso. Mas é muito interessante. Tenho certeza que agora as pessoas estão repensando sobre esse tema e identificando mais essas emoções, esses pensamentos nos seus dias, no dia a dia, né? É isso mesmo. Eu acho que assim, a nossa proposta era trazer talvez, né, uma pincelada geral sobre luto, perdas, como lida, como não lida, como a sociedade tem visto, do ponto de vista das nossas experiências e do que a gente compartilhou, e não somos donos da verdade, mas era compartilhando um pouquinho da nossa experiência, né, acho que de uma forma geral. E aí a proposta é que a gente possa, cada um de nós, trazer o processo pessoal pelo qual passou, na perda que a gente quiser elencar, que a gente acha que foi significativa e que foi de alguma forma transformador, ou talvez divisor de águas. E aí a proposta é que agora cada um de nós possa trazer um pouquinho e compartilhar. E aí acho que a gente consegue fazendo um aprofundamento do assunto a partir da história de cada uma. E a gente conseguir entender como a gente usou as ferramentas que a gente tinha no momento que a gente tinha para elaborar isso e talvez oferecer essas perspectivas para outras pessoas que estejam passando por isso, ou acompanhando alguém que esteja passando por processos similares, né? Sim. Isso mesmo. É isso. Obrigada, amigos, por a reuniãozinha.